Eduarda, que prazer imenso falar com você, né? Nossa, dá para ver realmente que você é residente, 9 horas, né? Nossa, aula e tudo bombando. Não me fale, não. Chegou chegando aí na residência, né? Que bom, parabéns primeiramente, tá? Do fundo do meu coração, não é fácil chegar aonde você chegou e a gente tem completa noção e convicção disso, tá? É, e E a gente muito está muito obrigada feliz. pelo convite também. Nada, que isso. O nosso objetivo mesmo é fazer isso com todos os nossos alunos, né? A gente quer que todo mundo passe, que todo mundo um dia vire ex-aluno Aristo, porque passou na prova de residência médica. E você a gente selecionou porque realmente a gente viu a sua trajetória, você foi comentada e a gente conseguiu marcar essa conversa aqui com você. E eu queria saber um pouquinho mais de você, Eduarda. Me conta, quem é Eduarda? Da onde você se formou? Que especialidade você está fazendo? Em qual hospital? Me conta um pouquinho da Eduarda. Não, então, eu sou Eduarda, sou natural de João Pessoa, tenho 23 anos, terminei medicina no ano passado, no Centro Universitário de João Pessoa, e atualmente estou fazendo dermato na Unisa, em São Paulo, que era onde eu queria realmente estar fazendo. Nem achei que Legal. ia ser possível estar aqui, mas graças a Aristo, né, e também ao meu estudo deu certo. É isso aí. A Unisa, se não me engano, ela vai pelo Sul São Paulo, não é isso? Eu sou em São Paulo. Nossa, é uma das maiores bancas, né, do Brasil, que acho que na verdade é a maior banca do Brasil, né, que esse ano foi a banca da Quadrix e você conseguiu faturar a sua vaga. Que maravilha. E você está fazendo dermatologia, é isso? Dermatologia. Legal, parabéns. Acho que deve ser uma das especialidades mais concorridas aí, né? Junto com oftalmologia, neurologia, neurocirurgia. A dermato está sempre aí no topo, mas graças a Deus que deu tudo certo. E como é que está sendo morar em São Paulo? Você está gostando? Está sendo difícil? Um pouco diferente de João Pessoa, né? Não, é muito diferente. E assim, faz só uma semana que eu tô aqui, né? Eu passei no Rio também, para a Olha, Federal do Bom Sucesso. Então eu comecei lá e me mudei assim nas pressas para São Paulo, mas eu tô adorando, eu sempre quis fazer aqui. Então, bom. tá dando para me adaptar. Eu imagino que não deva estar sendo fácil, né? Sair de João Pessoa para vir para São Paulo. Eu também moro em São Paulo. Eu trabalho na Aristo, no Rio, mas eu também moro aqui em São Paulo. Então eu entendo perfeitamente as suas dificuldades por aqui, elas são as mesmas também. E me conta assim, você formou então breve, né? Você prestou prova logo depois da sua formatura? Como é que foi isso? Eu me formei em novembro, né? Então eu decidi não trabalhar. Eu fiquei estudando no mês de novembro e dezembro, vim para São Paulo logo em dezembro e para prestar a prova, porque assim, como o dermato é muito concorrido, eu não queria trabalhar um ano, porque eu sabia que eu não ia conseguir manter a rotina de estudo que eu tinha. Então eu preferi entrar direto. Sim. Prestei prova só depois que eu terminei todas as minhas provas. Eu tive essa oportunidade, né? Meus pais me apoiaram e só comecei a trabalhar depois de prestar todas as provas. Certo. Então, foi um pouco mais tardio. Certo. E, nossa, mas você realmente já se diferenciou bastante, né? Porque você conseguiu aí passar na prova de residência médica praticamente logo depois da formatura, né? Isso realmente não é o... Ainda mais numa especialidade tão concorrida quanto essa que você prestou, né? É, mas me conta uma coisa, você começou a fazer o cursinho de residência médica da Aristo, ainda então no 12º semestre, o 12º período de medicina, não foi isso? Eu comecei, na verdade, desde o 10º período. Deus, Então, quando eu entrei no quinto ano, no quinto ano eu já comecei a estudar. Então, eu sempre fiz aristo, nunca conheci nenhum outro tipo de que legal. cursinho. Então, todas as minhas aprovações foram com aristo. Por isso que eu recomendo para todo mundo. Que bom. E o que você, assim, qual foi o impacto da Aristo na sua preparação de residência médica, Eduarda? Ah, foi 100%. Assim, no início da minha preparação, eu até tentava, sabe, organizar a revisão. Eu não confiava 100%, sabe? Eu sempre ficava, nossa, mas para eu passar em dermato,
Tipo, eu tenho que ficar noiada, assim, com marcar revisão, com fazer as questões que eu acho que são mais importantes. Só que tem uma época que você fica tão cansado que eu só falei, não, vou confiar 100% na lista. E eu só fazia, entendeu? E quando eu comecei, assim, a só fazer, eu fazia tudo. Flashcard. Nossa, eu odiava flashcard no início. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer só para bater meu troféu. E quando eu comecei a fazer isso, nossa, eu saí de assim, 58 pontos no início do ano para 88 no final do ano. Com o Fantástico. simuladarício. Então, assim, eu saí de 150, 160 da colocação para o primeiro lugar no último simulado. Uma coisa que eu achava assim que era impossível, porque eu fazia também 50 no primeiro simulado da Arist, mesmo no meu quinto ano, eu fiz 40. Eu achava que eu ia ter que passar 10 anos no cursinho para poder aprender alguma coisa. Então, assim, foi 100% culpa da Arista, entendeu? Minhas aprovações. Porque eu não programava nada. Eu só sentava, fazia o que me mandavam fazer, as questões que me mandavam fazer, e foi dando certo. Que bom. Então, a inteligência artificial com aquela revisão espaçada, né? Os flashcards que você acertava, colocava que acertou, que errava, colocava que errava, e logo em seguida ele aparecia para você nas revisões inteligentes novamente. Então, isso foi fantástico, foi fundamental. Você ganhou aí quase 35 pontos de um simulado do início do ano para um simulado do final do ano, que você ficou em primeiro lugar. De todos os alunos da Aristo, você ficou em primeiro lugar, e não é à toa que você hoje está aí na residência médica de dermatologia, né? Parabéns, isso é um mérito completamente seu, e a gente fica muito feliz e muito orgulhoso de ter alunas como você, que confiaram no nosso método, que confiaram em como a gente acredita ser um melhor jeito de se passar no curso de residência médica, que é com uma plataforma inteligência, com uma revisão espaçada e com o Pareto, né? Você acha que precisa, por exemplo, estudar tudo de um conteúdo para poder passar na residência médica? Você acha que precisa saber toda a medicina para passar numa residência médica? Me conta um pouquinho disso. Não. Nossa, no início eu achava, no meu quinto ano. Então, acabava que assim, eu perdia muito tempo vendo as aulas. Então, a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava do internato era assistir a aula do cursinho da Arist, que é uma aula pequena. Só que quando eu terminava a aula, eu estava morta e eu queria ainda ler o PDF para poder aprender mais, me aprofundar. Só que quando chegava na hora da questão, eu não sabia. Quando eu parei de fazer isso, chegou uma época que eu fazia 100 questões por dia. Então, eu comecei a decorar as questões. E, então, eu começava a ler a questão, eu já sabia o que o examinador queria, eu já sabia a resposta, mesmo sem terminar de ler. E, às vezes, eu nem sabia o assunto. Tinha síndromes que eu nem tinha estudado, mas que eu comecei a decorar mesmo, só de fazer questão. Então, hoje em dia, eu vejo, assim, que talvez se eu tivesse visto metade das aulas que eu vi, tivesse gastado esse tempo fazendo questão, eu teria me dado até melhor do que eu me dei. Então, É o que a nossa, é gente fala muito que realmente é muito importante fazer a metodologia ativa, né? É muito fácil e muito cômodo sentar o bumbum na cadeira, ficar vendo aula, 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 vendo um professor falar matéria, mas é difícil sentar, se deparar com uma questão difícil, errar uma questão, acertar, correr nossa, atrás de uma resposta, mas no final das contas é isso que você vai ganhar, você vai levar por mais tempo, né? Você vai acabar decorando melhor aquele assunto quando você encontra ele em um erro seu. Você deposita mais energia, você deposita mais sentimento, e aquilo acaba por infiltrar, digamos assim, mais no seu córtex, e você acaba lembrando mais, não é isso? nossa, e eu tinha uma métrica na Arista, a gente tem métrica de tudo, né? Quem não é Isso. aluno assim não sabe, mas a gente tem gráficos de tudo, do que você acerta por semana, gráfico de que você está acertando por tema. Então, quando baixava, teve uma época que eu comecei a fazer 80% em tudo. Então, eu fazia 80% na revisão inteligente, nos simulados. Quando baixava disso, meu Deus, às vezes, tipo, ficava 79%. Então, eu adicionava mais questão, só para eu acertar mais e não baixar minha métrica. Então, tinha dia que eu fazia 200 questões só para não baixar minha métrica. Só para não abaixar essa porcentagem, né? Mas 79% já era acima da média, absurdo, né? Mas é porque isso servia de um incentivo para você também. Não, eu vou manter acima de 80% em todos os assuntos, né? Nossa, era muito bom. Assim, era cansativo, né? Eu não vou mentir. Final do ano eu tava morta. Sim. Mas é muito bom.
você se superar, entendeu? E ainda mais de onde eu saí, de estar fazendo 50% numa prova e conseguir fazer 80%, é indescritível. Verdade, o que a Aristo fez comigo, assim, eu recomendo para todo mundo. Todos os meus amigos hoje em dia fazem Aristo, né? Todos saíram de cursinhos tradicionais para Aristo. Todo mundo que me conhece, eu falo da Aristo. Que bom, e a gente fica muito, muito orgulhoso. Eu fico muito feliz que você tenha acreditado no nosso método, a gente acreditou em você e agora, Eduarda, é ladeira acima. Você vai ser uma gigantesca dermatologista. E, na verdade, assim, a metodologia, a filosofia da Aristo, né? Ela é uma coisa que a gente consegue extrapolar para além da preparação das provas de residência médica, né? Você, como dermatologista, vai também aprender a fazer uma revisão espaçada, já viu como é que são os benefícios dos flashcards, de uma revisão programada, né? Isso que faz a gente aprender. Não é simplesmente sentar, ver uma aula e depois nunca mais revisar isso daqui 2 meses, não. Daqui 2 meses você não vai lembrar de absolutamente nada do que estava acontecendo ali atrás. Então você precisa rever, 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 fazer como se fosse uma espiral do conhecimento mesmo, para que isso consiga ser evocado de maneira mais rápida quando a gente precisa desse conhecimento, né? E uma perguntinha que eu esqueci de fazer para você é: como que você conheceu a Aristo, Eduarda? Então, na verdade, foi o meu noivo que viu uma propaganda de vocês. Na época, eu acho que era 2020, e tinha uma propaganda que passava muito no YouTube de um menino num carro até, falando como o Aristo tinha ajudado ele, como ele tipo, estudava bem menos e aprendia muito mais. Então, eu vi uma live do Eduardo falando sobre a Aristo. E eu achei muito interessante, entendeu? Eu também não tinha, assim, essas condições todas de gastar um absurdo num cursinho, nem queria, porque eu via o resultado, né? Que assim, 90% do pessoal que eu conhecia fazia cursinho tradicional. E quase ninguém passava. Então, eu não queria também testar isso. Então, eu falei, eu vou tentar o quinto ano. E aí comecei o quinto ano, mas eu comecei assim, com o pé atrás, né? Porque ninguém fazia, não conhecia ninguém que fazia. E quando eu comecei, nossa, quando eu comecei a ver resultado, mas assim, no final do meu quinto ano, eu não vou mentir, eu não fazia muita questão. Eu fiz acho que umas 4.000 questões. Já no sexto ano, 4.000 questões, teve mês que eu fiz 3.000. Então, em um mês do meu sexto ano, eu fiz a quantidade de questões que eu fiz no meu quinto. Uhum. Então, eu conheci dessa forma, assim, eu não conhecia ninguém que me indicou, ninguém mostrou esse caminho para mim. Eu conheci realmente por sorte. E Entendi. graças a Nossa, Deus deu. que bom. Que bom. E você falou assim, até que no início você falou, nossa, fiquei um pouquinho com o pé atrás e tudo mais. Por que que você achou que ficou com esse pé atrás, assim, lá atrás, quando você conheceu Aristo? Porque, assim, todo mundo que eu conheço fazia um cursinho específico, que é muito forte no Nordeste. E é meio difícil, né, você abrir mão de fazer uma coisa que todo mundo está fazendo, que todo mundo disse que é o melhor, para fazer uma coisa que ninguém faz e que ninguém nunca ouviu falar. Então, por isso que eu tenho ficado com o pé atrás também. Eu achava que aula era o mais importante. Então, que leitura era o mais importante. Então, quando eu comecei a fazer a lista, eu vi que as aulas eram menores e que os meus amigos passavam 6 horas numa aula e eu passava meia hora, eu ficava meio desconfiada, né? Eu ficava, nossa, será que vai dar certo? E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu estava evoluindo muito mais e ficando muito menos cansada, assim, na minha preparação. Eu não deixei de sair com minha família, não deixei de sair com meu noivo, não deixei de treinar. Eu malhava 5, 6 vezes por semana. E isso fazendo internato, enquanto que meus amigos estavam morrendo de estudar, entre aspas, e não alcançaram um resultado dessa forma, entendeu? Exatamente isso que eu ia Então foi perguntar. mais. Tem gente, todo mundo passou que fazia 6, 7 horas de aula aí ou não? Não, Porque, ninguém. infelizmente, é um estudo passivo, né? Você vai ficar sentado vendo a bunda, vendo o professor lá, e daqui a pouco você vai sentar, vai ler a apostila e você não consegue colocar em prática. Não adianta ficar só vendo regra do futebol se você não vai jogar o futebol. Você precisa praticar, você precisa entrar em campo, você precisa errar, você precisa se deparar com as suas decepções, com as suas dificuldades, para aí sim você entender como que você aprende de vez, né? E é exatamente isso que a gente faz. A gente sabe perfeitamente como que faz um aluno aprender
de fato, né? Com a revisão espaçada, inteligência artificial, flashcards, questões comentadas e esse apoio muito próximo, porque aqui na Aristo a gente não quer que os nossos alunos sejam robôs, de ficar aí 6, 7 horas numa aula. Cara, a gente tem aula de meditação, a gente tem aula de exercício físico, a gente tem apoio psicológico. Isso que você falou é fundamental, né? Você fazia exercício físico, você saía com sua família, com seus amigos, com seu noivo. Isso faz muita diferença na preparação de residência médica, você sabe disso, né? E que bom que a Aristo permitiu que você fizesse isso, né? Como é que era mais ou menos a sua semana padrão ali na Aristo? Quantos simulados você fazia por semana? Porque quem não conhece, né, a Aristo, no início a gente programa mais ou menos como é que seria a nossa revisão, como que a gente quer estudar, de acordo com a nossa disponibilidade, né? Como é que era mais ou menos a sua, Eduarda? Então, eu fazia 5 revisões inteligentes, né? Que são as 50 questões, 50 flashcards. Fazia 3 teóricas, que são revisões assim, de temas específicos, né? Que a gente está errando mais. E um simulado. Isso no início do ano. Só que aí eu percebi, mais ou menos em março para maio, que eu dava para dar uma aumentada, dava para dar uma incrementada. Então, eu comecei a fazer revisão teórica quase todos os dias. E no final do ano, eu fazia 2, 3 provas por semana, além das questões que eu já fazia. Então, fazia 3.000 questões por mês. Só que, assim, eu fazia questão em todo lugar. Eu fazia questão no ONER, eu fazia questão fazendo a unha no salão, fazia questão na academia. Mas qual é o truque, assim, que eu posso dar, né, para quem está passando por isso? Faça a questão em locais, tipo, nesses locais fora, mas quando chega em casa, dê uma revisada na questão, entendeu? Eu tinha um caderninho de erros, então eu tinha caderno de erro dividido por temas. Quando eu errava uma questão, no início é horrível, porque você erra muito, mas depois fica muito mais fácil. Então, sempre que eu chegava em casa, às vezes eu fazia 100 questões no estágio, mas quando eu chegava em casa, eu dava uma revisada. Então, minha semana típica era mais ou menos essa. Assim, eu tinha estágio de manhã e à tarde, como eu acho que a maioria das pessoas no internato deve ter. Quando chegava à noite, eu sempre fazia as questões primeiro. Não caia nesse erro de assistir a aula primeiro, porque não vai dar certo. Você vai ficar com preguiça de fazer as questões. Então, eu fazia as questões, e aí, quando dava 9, 10 horas, eu assistia meia horinha de aula, que era a aula da Aristo. Então, eu assistia a aula já assim, na cama, praticamente, sabe? Só para absorver aquilo ali. Teve uma época que eu abri mão de resumo. Eu amava resumo, fazia resumo de tudo. Eu fazia resumo do resumo que eu tinha feito, para poder aprender melhor. E aí eu abri mão completamente. Só fazia o flashcard e o que a Aristo mandava fazer. Então, assim, melhorou muito. Eu fazia basicamente isso: questão, aula, todo dia. E Perfeito, eram 3 aulas por semana só, de meia hora. Então, era bem tranquilo de lidar, assim, sabe? Não perfeito. era uma rotina cansativa, não. Não, excelente, excelente. E só para a gente começar a finalizar aqui o nosso papo, assim, se eu chegasse para você e falasse assim, Eduardo, então, a gente tem agora um poder aqui. Eu vou trazer aqui do seu lado a Eduarda lá do 5º ano, tá? Que você começou a fazer a Aristo. Ela está aí do seu lado aqui, ou na verdade finge que ela sou eu, né? Qual conselho você daria para essa Eduarda que está lá no 5º ano, com um pouco indecisa, com um pouco de medo do novo, com um pouco de medo do que está por vir? O que que você falaria para você mesmo no 5º ano? Eu falaria assim, para confiar mais em mim. Porque eu acho que um grande erro meu foi não ter. Assim, eu não achava que eu seria capaz de passar para uma segunda fase de uma prova. Eu acho que isso foi o principal. Então, eu teria treinado mais prova aberta, teria treinado mais prova prática. Porque, assim, eu não achava nem que eu ia passar. Então, eu passar numa Unicamp, numa IANSP, era uma coisa, assim, inimaginável. Então, eu acabei que não foquei nisso, entendeu? Só que aí, quando chegaram essas provas, por exemplo, na Unicamp, eu fiz, a prova tem 70 questões, ou é 80, e eu fiz, tipo assim, eu errei só 10 questões da prova. Então, minha nota da prova fechada foi muito boa. Só que minha prova aberta não foi tão boa, então eu fiquei tipo, em 15º da prova. No IANSP também tive o mesmo problema, entendeu? Eu fiquei em 5º no IANSP, e lá só são 3 vagas. Então, assim, eu daria essa dica de ter começado a fazer provas antes e de ter treinado mais prova aberta, entendeu? Com a Aristo mesmo, que lá a gente tem acesso às provas abertas. Para, assim, não se limitar. Se você está iniciando agora no 5º ano, não acho que você não tem capacidade de passar numa USP, numa prova grande, entendeu?
treine desde o quinto ano para essas provas. E aí, o que você vai errando, repita as provas. Tinha prova que eu já sabia decorar, que eu tinha feito 3, 4 vezes a mesma prova. Então, seria essa dica, entendeu? De ter treinado mais provas abertas, provas discursivas, que eu seria capaz de passar para uma segunda fase, entendeu? Sem dúvida, né? A autoconfiança, ela é muito importante em tudo na vida, não é só na prova, né? Confiarmos em nós mesmos talvez seja o primeiro passo para qualquer coisa que a gente queira fazer. E é tão importante isso, e às vezes a gente se coloca para baixo, a gente olha o outro fazendo uma universidade X, Y, Z, e acha que ele é melhor por causa disso, disso, daquilo, mas, cara, olha a sua trajetória, olha que coisa maravilhosa que você conquistou, olha o tanto de acerto que você tem. Cara, você ficou em quinto no IANSP, você ficou em 12º na Unicamp. Isso é uma baita de uma vitória. Isso é uma vitória enorme. Você já está aí, fazendo sua residência médica, vai ser uma ótima dermatologista, não tenho dúvida. Mas, assim, é questão, assim, provavelmente foram centésimos que te tiraram da vaga dessas grandes instituições e tudo mais. Então, assim, o que diferencia você deles? Nada, né? Eles tiveram uma sorte de colocar um termozinho a mais ali na prova discursiva que passou eles e você ficou ali na... Então, assim, não vai diferenciar nada, né? Você vai ser um excelente residente onde você vai estar, eu não tenho nenhuma dúvida, conversando com você, dá para ver o seu diferencial, né? E só para a gente finalizar, eu queria que você falasse aqui para mim, Eduarda, assim, tenta elencar 3 diferenciais que foram fundamentais que a Aristo conseguiu te ajudar para passar na prova de residência médica. 3 diferenciais da Aristo, na sua percepção, para passar na prova de residência médica. Então, primeiro, a revisão inteligente, porque assim, eu não precisei programar nada de revisão. Todo dia eu chegava e tinha 50 questões de temas que eu mais estava errando, às vezes questões aleatórias, que eu achava que nunca iria cair, só que quando eu fui fazer a prova, na realidade, caíram. Então, esse é o primeiro diferencial, assim, você não tem que se preocupar com revisões. Segundo diferencial são os flashcards. Os flashcards, eles são feitos a partir de questões. Então, no início eu não gostava, só que depois ficou medular. Eu realmente, assim, comecei a aprender a frase escrita. E quando eu fui fazer prova escrita, isso facilitou, assim, demais. Porque, querendo ou não, quando você faz a questão, você tá lendo ali, né? Você não treina tanto. Só que no flashcard, você treina evocar, né, a resposta. E, por fim, eu acredito que o apoio, realmente, assim, do monitor que a gente tem, né? Do assessor que a gente tem muito contato, assim, até para desabafar, para tirar dúvida. Nossa, no meio do ano eu mandei mensagem para o meu, falando, meu Deus, eu tô fazendo 70. Eu tava fazendo 70 questões, tipo, em junho. E aí ele falou, não, você não desista, vai dar certo. Quando chegou na virada de julho para agosto, eu comecei a fazer 80 nas provas. E aí começou a se manter. Eu achava até que tinha sido sorte no início. Aí começou a se Sempre acho que manter. foi sorte. Mas não é sorte, não, é mérito. Justamente. Então, assim, foi outra coisa que me ajudou demais. Então, eu acho que esses são os 3 diferenciais assim, da Aristo. Por isso que eu indico para todo mundo. Se você tiver em dúvida de qual cursinho fazer, com certeza, faça Aristo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Porque é o melhor cursinho assim, que eu conheço. Eu conheço pessoas que fizeram todos os outros cursinhos assim, tradicionais. E nenhum chega perto em questão de qualidade de método e qualidade até de assistência, sabe, com o aluno. Então, é sem comparação. Olha, Eduardo, eu fico até quase emocionado, porque realmente a Aristo é uma empresa muito, muito organizada, muito bem estruturada, e cara, ouvir isso de você, assim, é muito gratificante para mim, né? Eu sou professor de clínica médica agora, eu entrei esse ano, eu dava um curso de eletrocardiograma e de parada cardiorrespiratória na Aristo, né? E esse ano eu estou na parte de clínica médica. Eu tô muito feliz em ouvir esse seu relato, estou muito feliz em conhecer você. Eu tenho certeza que, putz, eu vou encaminhar meus pacientes aí para você na parte da dermatologia. Você vai ser uma pessoa incrível. O seu relato foi realmente emocionante, foi muito cheio de energia. Dá para ver o brilho no seu olhar, falando da Aristo, falando da sua aprovação, do seu orgulho que você tem em você mesmo. Saiba que a Aristo, ela é simplesmente uma empresa que ajuda, mas quem brilha mesmo é você. A gente tenta dar todas as ferramentas para fazer você brilhar. E você acreditou na gente,
pegou as nossas ferramentas e brilhou. E é assim que você vai ficar pro resto da sua vida, brilhando bastante. Tá? Eu quero agradecer do fundo do meu coração por essa entrevista. Foi muito, muito, muito boa. Muito bom te conhecer. E é isso. Obrigada, foi ótimo, eu adorei.